vocês estão aí? Aprenderam bastante na aula da professora Mauricéia e na aula da professora Márcia? Eu espero que sim, tá? E hoje a gente vai ter uma aula de geografia para as turmas do 4º e 5º ano, que o tema vai ser transformações da cidade. Comigo, professora Sinara Souza. E também aqui no chat está nos acompanhando a professora Mauricéia. Tudo bom, professora Mauricéia? Olá, professora Sinara, olá, estudantes. Graças a Deus, tudo tranquilíssimo. Vamos que vamos. Que bom! E também aqui com a gente está a nossa querida intérprete, que ela está ali, ó, já, e eu só fico aqui, ó, de rabo de olho, olhando ela ali, ó, arrasando, tá vendo? Seja muito bem-vinda também. E, Mauricéia, preparada para a gente ver as nossas transformações da nossa cidade? A nossa cidade tem se transformado muito nos últimos anos, e eu estou sim, e os estudantes também, com certeza, aguardando ansiosos. É verdade, gente. A gente já está falando muito desse processo de globalização, esse processo de mudança que a gente está vendo no comportamento da nossa sociedade, e hoje a gente vai ver um pouquinho como isso afeta também as nossas cidades. E eu trouxe muita coisa legal para a gente ver aqui do Recife. Olha só, lembrando que vocês estão assistindo aqui com a gente essa nossa aula no ao vivo, mas também vocês podem baixar o aplicativo do Educa Recife, acessar nosso conteúdo por lá ou acessar através da página do YouTube. Vocês colocam lá Educa Recife e vão conseguir acessar todos os nossos vídeos desse ano e do ano passado também, tá certo? E o que a gente vai estudar hoje? Olha só, as ações das pessoas, grupos sociais e comunidade no tempo e do espaço, e também o quê? As mudanças e permanências na nossa cidade. Então, o que essas pessoas fazem nesse processo, o que as pessoas fazem na nossa cidade que modifica ela? Por que essa necessidade de mudar? Será que mudar é sempre bom? Será que mudar é bom, professora Mauricéia? Mudar é bom. Às vezes são mudanças que vêm assim que a gente quer mesmo. Às vezes a mudança vem meio que empurrada, mas mudar sempre é bom. A gente sempre sai do lugar sempre comum. É bom, né? Muitas pessoas têm aquele receio da mudança porque ficam com medo do que é que está para vir. Gostam mais daquela sensação do confortável, do que está acontecendo ali que eu já conheço. Por isso que não são muito favoráveis às mudanças, não. Eu escuto às vezes muitas pessoas falarem assim: no meu tempo não era assim. Só que naquele tempo as pessoas não tinham também acesso ao que tem hoje. Então muita coisa muda quando a gente tem outras perspectivas e outras opções. Falando nisso, naquele tempo era assim. Olha só esse mapinha que eu trouxe aqui para vocês. Eu acho que vocês não vão reconhecer muito bem ele não. Mas esse mapa aqui é um dos primeiros mapas do Recife. Vocês sabiam? Olha só que interessante. A gente está vendo que ele é uma pintura. A gente observa também que não tem muitas ruas, não tem muitas pontes, não tem muitas casas como a gente está habituada. Esse aqui foi um mapa holandês desenhado em 1665, lá no começo da invasão holandesa, e como o Recife era antigamente. A gente pode observar aqui, ó, que só essa parte aqui que está habitada. Essa região aqui, ó, quase pouquíssimas coisas, pouquíssimas casas. Algumas aqui, quase nenhum aqui. Mas será que hoje é desse jeito? Se eu pegar um mapa mais atual, sim, eu ainda fiz aqui até uma expansão desse mapa para vocês observarem bem, ó, que só essa região aqui, perto do rio Capibaribe, é que estava habitada, olha. Bem pouquinhas casas, bem pouquinhos edifícios, quase nenhum na realidade. E olha só, eu peguei esse mesmo mapa através do Google, esse aqui foi da Prefeitura do Recife. Bairro do Recife, olha aqui, ó. Olha só a quantidade de edifícios, de casas que a gente está vendo, de ruas. Aquela região aqui, ó, que não tinha rua, já está toda cheia de rua. Agora a gente está vendo o nome dos bairros, que não tinha aquele nome de bairros. A gente vê aqui, ó, Recife, São José, Santo Antônio, Santo Amaro, Campo Grande. A gente já observa essa mudança demográfica nessa região. O que significa isso? Que muitas pessoas foram morar nesses locais. E é o que acontece no Recife. O Recife é uma cidade bastante populosa. Qual é o seu bairro? Da onde é que você está nos assistindo? Fala aí para a professora Mauricéia. Qual é o seu bairro daqui, professora Mauricéia? Eu moro no bairro de Santo Amaro, bem pertinho de onde a gente está. A minha família é do bairro de Beberibe.
pouquinho mais distante daqui, Um mais pouquinho próximo. mais distante, né? E vocês estão nos assistindo da onde? Qual é o bairro que vocês estão nos vendo? Ou se você não está assistindo a gente de Recife, você está assistindo da onde? Fala aí para a professora Mauricéia, que agora eu estou aqui na curiosidade. E olha só, esse mapa daqui é de 2010 e a gente já vê essa diferença. Se essa região fosse maior, não tenha dúvida que a quantidade de casas ia ser maior também. Cresceu na proporção que a cidade foi nos permitindo. E olha só, por que a gente fala dessas mudanças? Por que a gente fala dessa paisagem? O que isso tem a ver com o nosso aprendizado? É importante a gente entender como o homem se adapta no seu meio. E olha só que visão bonita. A gente está vendo ali umas montanhas, uma calmaria, as nuvens ali ao fundo, tudo muito bonito, né? Então, o que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe isso aqui para a gente entender o que significa esse conceito de paisagem que a gente vai falar muito aqui. A paisagem natural é esse local aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, que não sofreu interferência do homem. A gente observa que lá no mapa do Recife, aquela paisagem completamente se modificou. Tinha uma área que era natural, que não tinha sofrido ainda nenhuma interferência do homem, mas com o tempo, com esse processo de aumento demográfico, de aumento da população, aquela área também foi sendo habitada por essa população. E ela não é mais uma paisagem natural, porque para ser paisagem natural, o homem não pode ser tocado, como a gente está vendo aqui, ó. A gente não vê uma casa, a gente não vê uma estrada, a gente não vê um poste, a gente não vê nem um pé de gente, professora Mauricéia. Sério? Nessa imagem aqui a gente não tá vendo ninguém. Tá todo mundo, se tiver, tá escondidinho aí. E quando acontece essa modificação, como aconteceu aqui no Recife, essa paisagem, como a gente está vendo aqui também, ó, ela passa a ser uma paisagem modificada, ou humanizada, ou artificial, que é aquela que ocorre justamente a interferência humana, que a gente está vendo, ó, as montanhas estão lá ao fundo, olha, mas aqui na frente a gente está vendo o quê? Casas, prédios, automóveis, postes, pessoas, ruas. Estão entendendo a diferença? De quando o homem está presente, modificando a área, e quando o homem não está presente? Isso também aconteceu aqui na nossa cidade, tá certo? E olha só que linda essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Essa cidade aqui, vocês estão vendo que ela é cheia de árvores. Recife também. Aqui na região central, é uma região bastante arborizada. E isso que a gente fala que tem que existir quando a gente está modificando a nossa cidade. Esse conforto que a natureza nos traz é importante nesse desenvolvimento também da nossa sociedade. Tem que estar uma coisa ligada com a outra. A gente não pode desmatar só para construir. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a paisagem humanizada oferece infraestrutura e o conforto necessário. Porque se a gente comparar uma rua com árvore e uma rua sem árvore, qual é a rua mais confortável? Qual é, professora Mauricéia, que você acha que é a rua mais confortável, com árvore ou sem árvore? Olha, professora Sinara, antes de eu te falar sobre a rua que eu acho confortável, eu acho que todo mundo concorda comigo, deixa eu te falar aqui que esse chat está bombando, o pessoal dizendo onde está assistindo a sua aula. Ai, que ótimo, eu adoro. Então, olha, começou aqui pelo Lucas e pela Lorena, dizendo que estão em Pernambuco, né, bem amplo. E aí a Ana, a Jennifer disse que estava em Recife, o Lucas disse que estava no Ibura. A Ana falou que estava assistindo na casa da avó dela. A Jennifer disse que é perto de Cavaleiro, a casa dela. E a Bianca disse que está no bairro do Curado, que aí fica em Jaboatão. O Carlos está em Recife. E a Jennifer mora em prédio. Então, olha que cada um saiu localizando o seu espaço em algum lugar. Alguns a gente identifica o bairro. A gente sabe que estão todos no estado de Pernambuco. Né? Então, deu para fazer uma boa localização, né, professora Sinara? Deu sim, professora Mauricéia. Já ajudaram bastante a gente a fazer esse apanhado geral de onde nossos estudantes estão nos assistindo. Que bom, tá? Pois é. E aí, voltando à pergunta, né? Eu acho que uma rua arborizada é muito mais confortável, porque a gente é gostosa de andar, de respirar e também muito bonita para a gente olhar.
Então, eu acho Eu a com árvore. também acredito nessa sua afirmação, professora Marcia. E ontem, quando eu estava vindo para cá, eu observei um casal de passarinhos em cima de um fio. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha uma árvore para esse casal de passarinhos estar. Será que a natureza também está confortável com essa nossa expansão? Será? Isso vale para a gente pensar também, tá? Essa fala aí me lembra só uma coisa, uma observação que eu estava escutando ontem no rádio, e é bem parecida. É uma monja, eu acho que talvez vocês conheçam, talvez você também. Ela vinha falando uma história sobre a natureza, e que muita coisa tem acontecido com a natureza, e que a gente diz que, porque a natureza é assim mesmo, mas o homem está mexendo com essa natureza. E aí, para finalizar, ela falava sobre a história de um muro e de uma árvore, uma mangueira centenária, vizinha da casa dela. E aí, a vizinha derrubou a árvore centenária, porque estava empurrando o muro. E a conclusão dela é o seguinte, que a vizinha preferiu o muro à árvore. E aí, muitos passarinhos faziam ninho e vinham toda noite para essa árvore. E o que aconteceu? Quando chegaram lá, não tinha mais a mangueira. E aí só escutava o canto, e provavelmente era canto de protesto. É verdade. Dá uma certa tristeza, sabe? Quando a gente vê uma árvore centenária sendo derrubada, porque a gente não imagina, porque nós, seres humanos, nós vivemos em casa, né? Casas, apartamentos. Mas onde é que esses animais vivem? Para vocês terem noção do ecossistema que tem numa árvore. Formigas, passarinhos que a gente adora, né? E existem também outros animais que permeiam ali, que vivem ali naquele ambiente. E é uma coisa realmente para a gente pensar, será que o muro vale mais do que uma árvore? Será que um asfalto vale mais do que uma árvore? Porque é a casa desses animais também? Pensa aí. Olha só, eu trouxe essa foto aqui bem antiga, daqui do Recife, que fica aqui a Ponte da Boa Vista. Vocês podem observar que tem uma coisa estranha aqui nessa imagem. Tem uns navios que a gente não tem mais o hábito de perceber ali no Rio Capibaribe. A gente não vê mais esse tipo de navio rondando aqui na nossa cidade. Mas antigamente, no período que essa foto foi tirada, era o meio de transporte comum, porque o Recife se desenvolveu por ser uma cidade portuária, uma cidade de porto, que recebia esses navios aqui. A gente ainda tem porto, mas os navios que a gente recebe não tem mais esse formato, porque eles foram modificados também com o tempo. Então, diante do crescimento populacional, novos investimentos foram sendo realizados para atender a necessidade daquela população que estava ali. Como foi crescendo um porto aqui na cidade do Recife, o que era necessário? Foram necessários armazéns, foram necessários avenidas, foram necessárias ruas pavimentadas para poder transportar essas mercadorias. E também foi tendo um outro avanço. Por quê? As pessoas que trabalhavam nesse porto, elas precisavam de casa, de farmácia, de padaria, de escola para poder viver. Então, por causa disso, a cidade foi modificando para a necessidade da população. A gente viu essa foto aqui que eu mostrei para vocês, bem antiga, dessa necessidade aqui que eles tinham, né? Que eles precisavam ali as casinhas atrás, para acomodar essas pessoas que trabalhavam aqui no porto, tá? E olha só, essa foto aqui é antes daquela. Observa como é que era a ponte antigamente. Dá para observar aí? Vocês estão vendo esses troncos de madeira que estão aqui, ó? Essa foto aqui, ó, bem antiga, tá? Olha como era a pontezinha. Bem fininha. Será que as pessoas conseguiam passar de carro aí? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Pela finura dela, eu acho que não daria mal para passar duas pessoas andando uma do lado da outra. Eles estão com alguma dúvida em relação às fotos, professora Mauricéia? É o que, professora? Estão com alguma dúvida aqui? Não. Eles estão acompanhando direitinho, observando a mudança. Tá certo. Então, olha só. Essa foto aqui da ponte foi antes daquela, tá? E, justamente como eu falei, essa é a antiga Ponte da Boa Vista. Depois, quando ela foi construída, bonitinha, que já deu uma melhorada. E olha só como é que era a ponte depois dessa melhorada. Vocês estão vendo que tem uma coisa aqui no meio, né? Não é mais os navios, tá? Olha a evolução aí. O que é esse meio de transporte que está passando aqui no meio? Será que eles vão conseguir identificar? Professora Mauricéia, que não é da época deles também, né? Não é não, viu? Lembra o metrô, mas não é o metrô.
Será, hein, gente? Lembra o metrô, mas não é o metrô. Mas vocês observam que não tem mais aqueles navios aqui. Porque o porto também já mudou de local. O antigo local que o porto ficava não é mais nessa região aqui. Aqui agora só tem as casas, os mercados, as outras instalações que as pessoas precisavam e esse meio de transporte que está ali, ó. A Jennifer está dizendo que isso aí é um trem. Não é, o nome é bonde, mas valeu a tentativa. Porque o bonde é bem antigo. Antigamente se tinha esse bondinho que passava no centro da cidade e era muito fofinho. E ainda se a gente observar alguns cantos aqui da cidade do Recife, tem a linha, ainda mostrando assim, na cidade mesmo a gente percebe no chão a linha desses bondinhos. Por ali, pelo Recife Antigo, a gente vê os trilhos, né, ainda desse bonde, a gente ainda consegue mesmo localizar. É verdade, professora Mauricê. E olha só, após a construção e hoje, como a ponte que a gente conhece. Olha só que bonitinha, toda arrumadinha, olha só. Enfeitadinha, tá vendo? Aqui do lado está especificando as mudanças que teve nela e ela está aí do dia de hoje, que a gente pode andar, transitar nela normalmente. Já passaram por essa ponte? Já passou por essa ponte, professora Mauricê? Diversas vezes, não tem como não ter passado, né? Então, atualmente a gente já vê uma certa mudança na estruturação da ponte. Não tem mais o bonde, mas ali atrás a gente está vendo, ó, bem aqui no cantinho, o finalzinho, dá para perceber, ó? Tem um ônibus, que é o nosso transporte mais utilizado aqui no centro do Recife, que eu estou falando de transporte público, tá? E olha só, vamos ver mais algumas outras fotos antigas daqui do Recife? Olha essa foto aqui. Observa bem, principalmente a questão dos prédios aqui atrás, ó. Olha só, aqui, essa parte aqui e essa parte aqui da segunda fotografia. Aqui a gente só está vendo um prédio grande, mas aqui a gente observa mais prédios. A quantidade dobrou praticamente. Então, ali é a Avenida Guararapes e a ponte aqui, ó, é a ponte Duarte Coelho, tá vendo? Em 1950, que é essa fotografia aqui em preto e branco, e a outra que é a fotografia colorida. A gente já observa mudanças ali na estrutura, nos prédios. Mas também se a gente observar aqui na ponte, olha só como é que era a ponte antigamente. Esses carros antigos aqui, que só tinha uma mão, e hoje uma mão que eu falo, gente, para quem dirige, vai um carro somente, ele não volta pelo mesmo local. Como é a que a gente está vendo aqui, ó, na ponte Duarte Coelho, ó, tá vendo? Aqui nessa ponte, eles podem fazer esse processo de ir e voltar. Ou eu estou confundindo, professora Mauricéia? Na ponte Duarte Coelho. Olha, professora, não tenho muita certeza, porque o trânsito da cidade muda Sempre modifica, tanto, né? tá, gente? Não tenho certeza. Mas a gente pode observar que tem mais de uma faixa de ônibus aqui, ó. Tem vários ônibus indo e voltando aqui, tá vendo? Aqui só tinha uma mão, porque também não tinha... já me confirmaram ali, ó, são os dois, tá vendo, professora Mauricéia? Essa produção é show. Porque antigamente não se tinha essa quantidade de automóveis que se tem hoje. Aí precisou organizar a ponte, estreitar a faixa dos ônibus e dos automóveis para poder ter uma locomoção mais rápida. Olha só aqui, essa daqui é a praia de Boa Viagem, que as pessoas gostam muito de ir lá, pegar uma prainha, mas olha só, a gente observa aqui na foto de 1950 que não tem quase prédio nenhum, gente. E a de hoje, ó, tomada de prédios e com os veículos também estacionados. E essa outra foto, que também é a daqui da ponte, olha só, aqui está o bonde passando, ali atrás a gente não vê prédio nem nada, que é a foto também do bairro do Recife, ó, a modificação de um para o outro. A gente percebe que a sociedade foi pedindo e foi necessitando dessas mudanças que acontecem. E isso foi possível graças ao quê? Ao uso da tecnologia, gente. Se não fosse a tecnologia, se não fosse a modernidade, com os novos aprendizados na área de estrutura, para poder asfaltar, as pessoas aprenderam mais sobre os materiais que poderiam usar para construir os prédios. Também foi graças a essa tecnologia, foi graças ao estudo das pessoas em determinadas áreas que foi possível melhorar a estrutura das cidades. E olha só, entre essas estruturas a gente está aqui com os meios de transporte.
Antigamente, os meios de transporte eram o quê? Cavalos. As pessoas criavam os cavalos, tinham as charretes, tinham as carroças, aí depois foi evoluindo, as pessoas começaram a criar os primeiros automóveis e depois foi um processo longo até chegar nos aviões aqui, ó, que hoje eu posso pegar um avião e posso ir para qualquer lugar do mundo. E isso foi uma facilidade extrema, porque antes essas viagens longas aconteciam através de quê? De navios, e não era uma viagem rápida. Também, como eu falei aqui, as construções estão cada vez maiores, porque o homem está sabendo como construir esses prédios gigantes. Existem prédios que são, nossa, passam dos 100 andares. Aqui em Pernambuco a gente não tem, mas existem locais que têm esses prédios gigantescos. Também o quê? A rapidez. Hoje não se constrói um prédio do mesmo tempo que se construía na década de 50. Hoje o processo é muito mais rápido. Para a gente construir uma estrada hoje é muito mais rápido. Não tem nem comparação de como é que era antigamente. Hoje essa evolução foi graças também ao quê? Ao uso da tecnologia. A gente está vendo aqui, ó, o pessoal colocando as vigas para poder construir as suas casas. Aqui no caso é um prédio, tá vendo? Ó, com os andames, as pessoas todas organizadas, com material de proteção, com capacete também, mas o negócio aqui é rápido, é veloz, porque as pessoas têm pressa nessa construção. Então, num primeiro momento, as transformações que aconteciam em volta eram quase o quê? Insignificantes. Uma vez que tudo se retirava da natureza, servia somente para sanar as necessidades de modificação dessa sociedade. Então, as pessoas não se preocupavam com o que acontecia com a natureza. Isso é muito sério, porque toda ação tem uma reação. Se a gente só cortar árvores, essas árvores elas precisam de um tempo para crescer. Elas não vão crescer de um dia para o outro. Como a gente está vendo aqui, ó, esse senhor passando aqui, ó, por essa plantação completamente seca. A terra precisa de um tempo para se reorganizar e poder dar frutos novamente. Ela não sempre vai ficar dando frutos a todo tempo. Então, essas modificações são extremamente danosas à natureza. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz na natureza, porque tem algumas coisas que demoram muito para se voltar ao normal, ou tem determinadas coisas que são irreversíveis. Olha só aqui que cena mais triste. Isso aqui é uma queimada, como a gente está vendo. Então, para atender às novas necessidades da cidade, o governo municipal vem trabalhando em conjunto com as transformações de vários setores: habitação, turismo, lazer, meio ambiente, cultura e segurança. E cabe também a esse poder público ele cuidar do que as pessoas fazem para sanar essas suas dificuldades. Muitas pessoas têm esse hábito aqui, ó, de queimar o mato, como elas dizem, para limpar o terreno. Isso não é bom para a natureza, porque o queimar esse mato está estragando o solo e as pessoas têm que ter essa noção. Olha só aqui, conhecem esse local aqui, que é o metrô? Vocês já andaram de metrô? Olha só, com o investimento para a construção de rede metrô, algumas transformações são percebidas no ambiente. Então, para ser construído o metrô que a gente conhece hoje, foi necessário derrubar algumas regiões. Será que valeu a pena a transformação para a gente conseguir esse metrô aqui? Deem aí sua opinião para a professora Mauricéia, que eu vou ficar aqui esperando para vocês me dizerem, tá certo? Mesmo diante das transformações, uma cidade só cumpre sua função social quando garante a seus habitantes alguns quesitos. Vamos ver quais são esses quesitos, olha só. O primeiro, que é o mais importante de tudo: moradias para todos. Todo mundo tem direito à moradia. Então, cabe ao poder público, se a pessoa não tem condições de ter essa moradia, ele conseguir acesso a essa moradia para essas pessoas. E olha, professora, em relação àquela pergunta, né, que você fez sobre o metrô, que muita gente, inclusive, disse que já andou de metrô, aqui a Pâmela disse que andou de metrô, ficaram assim meio pensativos com as queimadas, mas elas disseram, a Ana disse que não valeu a pena queimar tanta árvore, a Pâmela disse que não valeu a pena queimar, e aí a gente pensa, né, não valeu a pena, mas aí a gente fica numa sem dúvida, como faria para chegar o metrô? Então a gente tem que pensar bastante, realmente teria que ter alternativas. Se eu desmatar, mas eu preciso replantar,
em outros locais. Isso Justamente, é que é a professora Mauricéia já deu a alternativa. Se a gente está desmatando um local para construir, a gente tem que colocar essa plantação, essa vegetação em outro local. Olha só mais o que as pessoas também têm direito, que eu estou colocando aqui, ó. Ao lazer. Muita gente gosta de pegar uma prainha quando está de folga para descansar. Mas será que todo mundo consegue pegar essa prainha? Será que todo mundo tem dinheirinho para ir pegar essa prainha? Ou acesso a essa prainha? Fica aí, ó. Mas é o quê? Há um transporte público de qualidade. Como a professora Mauricéia falou aqui, se for para construir o metrô, se pode construir, mas tem que se pensar no impacto ambiental que esse metrô está tendo em torno da natureza. Outra coisa, melhor coisa para uma cidade é um transporte público de qualidade. Por quê? Diminui a quantidade de carros na rua, mais transporte público, menos carros, menos engarrafamento. Também, olha só o que eu coloquei aqui, acesso à saúde. Todo mundo tem que ter acesso à saúde dentro da cidade. E esse daqui vocês sabem o que é, né? Acesso à educação. Todo mundo tem que ter acesso à educação, em todas as etapas. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e uma faculdade. É o direito de todo mundo, tá? E segurança pública também é muito importante na nossa cidade. Todo mundo tem que ter acesso à segurança. Para que o nosso planetinha, olha só que lindo ele ali, nosso planetinha Terra sendo iluminado, que as intervenções que a gente faça no nosso planeta sejam menores e menos danosas para que ele possa ficar feliz, como todos nós, professora Mauricéia. Isso mesmo. E aí, nossos estudantes falaram mais alguma coisa? Porque agora já está na hora de dar tchau. É verdade, mas eles estavam falando aqui que gostavam de andar de metrô, gostavam de andar de ir à praia. E aí foram acompanhando, né? Ó, já andei de metrô, nem todo mundo gosta, deveria fazer isso. Eu gosto de ir à praia, o Carlos falou. E o Lucas, eu acho que ele está com algum compromisso, que ele está aqui cronometrando o nosso tempo, viu? Lucas, que nossa isso, aula Lucas? termina às 9. A gente está vendo aqui o horário, Lucas, mas infelizmente, realmente, a nossa aula acabou por aqui hoje. Muito obrigada, professora Mauricéia. Muito obrigada a nossa intérprete Kézia aqui. E um beijo grande para vocês e até a próxima.